Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do Seminário Teológico à Distância, o ESTAD. Hoje é a quarta segunda-feira e hoje é 27/7/2020. Nós já estamos ultrapassando a metade do ano. Então o ESTAD é um seminário teológico à distância oferecido àquelas pessoas que não podem estar em uma sala de aula, mas que podem estar aprendendo a palavra de Deus por meio da internet, das redes sociais. Então, através da nossa página no Facebook Comunidade Bíblica Online, nós sentimos de Deus esta oportunidade de levar a palavra de Deus. Então, hoje, nós estamos estudando a doutrina de Deus, né? E cada aluno do ESTAD é uma bênção, mas esta aula também é uma aula que propicia para que outras pessoas possam ter uma noção do que é aula teológica, né? Então nós vamos fazer agora em todas as lives, Graça e Paz, irmão Fabiano, parabéns pela playlist, ficou muito boa mesmo, Deus te abençoe, e depois eu vou pedir a você que me ensine, porque eu preciso fazer com outras aulas para facilitar cada vez mais a vida destes alunos, certo? Então, para a nossa meditação, em todas as aulas e em todas as lives, nós vamos começar a ler o Sermão do Monte. Devagarinho, nós vamos lê-lo todo, não hoje, mas devagarinho. Então hoje nós vamos abrir Mateus 5 e o versículo 13, para que cada pessoa conheça a lei áurea do reino de Deus. Mateus 5, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 5 e versículo de número 13. Jesus diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser ínsipdo, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então amanhã na live nós continuaremos e assim sucessivamente até que tenhamos lido todo o Sermão do Monte. Então não tem jeito de você fugir de ler a Bíblia aqui. Não tem para onde correr. Aqui tem que conhecer a palavra de Deus. Este é um seminário cuja a expressão máxima é a adoração a Deus. É estudar para conhecer o Deus que se revela na Bíblia e ter uma espiritualidade que seja em harmonia com a Escritura. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome para sempre. Nós nesta noite estamos estudando a Tua palavra para Te conhecer melhor. Sabemos que és infinitamente maior do que o que se revelou na Escritura. Mas sabemos também que foi do Teu agrado revelar-te a nós por meio da Escritura, da natureza, da nossa consciência. Sabemos que somos seres limitados e precisamos da Tua graça e da Tua ajuda. Então ensina-nos esta noite para o louvor da Tua glória, para a honra do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, é que eu te peço, te oro e oro a Ti e agradeço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho.
Hoje nós vamos continuar nossa aula. Nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. E nós vimos que os atributos de Deus, e essa semana, antes de entrarmos na aula propriamente dita, nós vamos ter 3 dias seguidos, porque hoje é a quarta segunda-feira. Então, quais são os dias de aula do Estade? Segunda e quarta segunda-feira de cada mês, terça e quinta, toda terça e toda quinta, sempre às 20 horas. Então hoje, e amanhã e quinta nós teremos aulas. Então nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. Então atributos são qualidades que distinguem um ser. Então nós vimos que os atributos, por exemplo, nós falamos de alguém, nós dizemos que ele é valente, que ele é forte, que ele é alto, que ele é sábio. Então nós estamos falando dos seus atributos. E quando nós queremos saber sobre Deus, já que ele é invisível, nós precisamos saber quais são os atributos que pertencem a ele. E nós vimos que existem 2 tipos de atributos. Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus tem só nele. Onipotência, onisciência, então só Deus os tem. E isso vai ser importante que você saiba, porque quando nós formos estudar a divindade de Jesus, se Jesus tem onipotência, ele é Deus. Se Jesus tem onisciência, ele é Deus. Se Jesus tem eternidade, ele é Deus, porque existem atributos que pertencem única e exclusivamente à divindade. E esses atributos são os atributos chamados incomunicáveis. E existem atributos chamados de atributos comunicáveis, que alguns teólogos chamam de atributos morais. Então, o que é um atributo comunicável? É um atributo que Deus reparte conosco. Amor, nós amamos em certa medida. Bondade, nós praticamos a bondade em certa medida. Santidade, nós podemos ser santos. Então existem atributos comunicáveis e existem atributos incomunicáveis. Os comunicáveis ele reparte com a humanidade. Os incomunicáveis só ele os tem. Então nós vamos continuar falando sobre a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus é imutável. Nós paramos no atributo da imutabilidade. Então, imutabilidade significa que Deus não precisa de mudanças. Tudo que é mudável é passageiro, tudo que é mutável é imperfeito, tudo que é imutável é perfeito. Então nós já começamos e nós vimos que Deus é imutável em seu ser, certo? Deus não muda. Paulo diz, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então nós já vimos que Paulo aqui está citando um hino e ele quebra a lógica. Porque ele diz assim, se morrermos com ele, também com ele reinaremos. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então a lógica era, se formos infiéis, ele também será infiel. Ou seja, se nós mudarmos de fidelidade para infidelidade, Deus também mudará. Mas Paulo diz que Deus não muda. Deus, mesmo que o mundo inteiro permaneça, se torne infiel, Deus permanecerá fiel. Aí ele complementa dizendo, pois não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, a imutabilidade faz parte da sua santa natureza. Tiago diz assim,
toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, em Deus não há mudança, nem para melhor, nem para pior. Deus não pode melhorar e não pode piorar. Não pode ficar mais Deus, nem menos Deus, porque ele já é perfeito. Ele é imutável. Então, Tiago diz que em quem não há mudança. Agora, cuidado para não confundir mudança com imobilidade. Deus não muda em seu ser. Mas Deus não é um ser estático, parado, que não faz nada, mas ele age. Agora, não há mudança em seu ser. Deus é imutável em seus desígnios. Os desígnios de Deus, daí vem a palavra desenho, ou designer, que são seus planos. Em Jó 42, 2, ele diz assim: bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Jó entendeu, percebeu, compreendeu que Deus é imutável em seus planos, que Deus não faz um plano hoje e amanhã descobre que errou, não. Os planos de Deus são imutáveis, assim como Deus é imutável. Porque todos os atributos de Deus sempre existiram, existem e sempre existirão, assim como Deus é eterno. Então ele diz assim, no livro de Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Vou ler de novo. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 1, 19. Se você tem um material de aula aí, está na página de número 16, a imutabilidade de Deus. Então você procura o item C, imutabilidade. Talvez esteja na página 15, porque eu dei uma descida aqui para melhorar a formatação. Imutabilidade. A imutabilidade de Deus, item C. Certo? Então nós estamos no ponto 1, Deus, nós estamos no ponto 2 do item C. Deus é imutável em seus desígnios, em seus planos. Então, os planos de Deus não mudam. Aquilo que ele desejou e que ele traçou desde a eternidade há de prevalecer. Então, ele diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem. Ou seja, o homem planeja, o homem deseja tomar conta do mundo, ou o diabo deseja tomar conta do mundo. Todo mundo tem planos, mas o autor diz, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que vai acontecer no final? Como é que vai ser o final da história? O final da história vai ser conforme Deus planejou, conforme Deus desenhou em seu santo e sábio propósito. Em Isaías 14, 27 diz: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Então Isaías está fazendo duas perguntas. Porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? A resposta é o que a gente chama de pergunta de retórica. Todo mundo já sabe. A resposta é ninguém. E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? A resposta é ninguém. Isaías 14 e 27. A imutabilidade de Deus é a causa da nossa continuidade na existência. Ou seja, nós ainda estamos vivos porque Deus não muda. Certo?
Olha o que ele diz em Malaquias 3:6. Não se preocupe, não é dízimo, certo? Malaquias 3:6. Deus diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então agora nós vamos perguntar, por quê? E aí eu queria que você digitasse aí. Eu vou ler e vou fazer a pergunta. Porque eu, o Senhor, não mudo, não mudo, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, por que que Israel não era consumido? Responda aí, por favor. Vamos ter uma aula interativa. Então, escreva aí por que os filhos de Israel não foram consumidos. E eu vou lendo enquanto você escreve. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, qual é a resposta? Porque os filhos de Jacó, a nação de Israel, não foi consumida. Então, escreva aí a sua resposta. Por quê? Porque os filhos de Israel não foram consumidos. E eu vou ler, aguardando a sua resposta. Enquanto você não responder, não pare de ler. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, por que que os filhos de Jacó não foram consumidos? Vou ler de novo. O pessoal me deu um sinal aí, tá dando para ouvir, tá dando para compreender. Aí, então me deu um sinal aqui, clicando no coraçãozinho, na mãozinha. Porque aqui a internet tá bem. Isso é. Então, por quê? Porque o Senhor não muda. Ele é invariável. Oh, rapaz, esse Fabiano é uma autarquia. Esse Fabiano é de bênção. É um caminhão carregado de coco. Oh, Fabiano crente. Certo? É uma bênção. Sim, o que, meu irmão? Certo? Qual é a resposta, meu irmão, Leandro? Então eu vou ler de novo. Porque eu, Senhor, não mudo. Certo? Aí eu vou dar algumas dicas. Eu não mudo de canal. Ah, pelo amor de Deus, Ravel, escreva em caixa alta, letra maiúscula. Cristo tinha uma promessa para eles, não muda. Não, pessoal. Só o Fabiano acertou até agora. Eu vou explicar. Deus diz porque eu não mudo. Não é porque Deus tinha uma promessa. Deus diz, porque eu não mudo, vocês não são consumidos. Se Deus fosse um ser que muda como nós, que hoje está alegre, amanhã está com raiva, que hoje seleciona, escolhe, amanhã não escolhe, então todos os dias ele acabaria o mundo. Mas ele diz, porque eu não mudo, olha aí o César, rapaz, esse César, vou te dizer uma coisa, viva até Jussoca, menino. Deus abençoe sua família, irmão César. Deus abençoe aquelas moças bonitas, a Bela, Deus abençoe. Mande lembranças para sua esposa. Porque o Senhor é irmão. Ah, Lucilene. Rapaz, esse Lucilene é crente, rapaz. Olha o Ravel agora. Esse Ravel é crente, rapaz. Certo? Não? Vocês são as autarquias do conhecimento. Vocês são um caminhão carregado de teologia. Então o que acontece? Deus diz, porque eu não mudo, vós não sois consumidos. E eu e você estamos ainda vivos porque Deus é imutável. Se Deus fosse um ser que mudava, um ser sujeito a mudanças no seu temperamento, e um dia que ele acordasse nervoso, todos nós estávamos perdidos. Mas Deus chega e diz para Israel, porque eu não mudo. A sorte de vocês é que vocês têm um Deus que não muda. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Agora, quando a gente fala que Deus não muda, que Deus é invariável, certo? Que Deus sempre continuará o mesmo,
em seu caráter, porque Deus não muda em seu caráter. Ele nunca vai deixar de ser verdadeiro para ser mentiroso, nunca vai deixar de ser fiel para ser infiel. Agora, Deus muda, Deus é flexível em suas relações. Quando a pessoa muda, então Deus muda. Certo? Então, Deus, ele é imutável em seu caráter, mas flexível em suas relações. Então, existem algumas aparentes contradições que, quando a gente estuda teologia, que é o estudo acerca de Deus, nós temos que responder para que o aluno, para que o estudante possa saber responder. Então existem algumas aparentes contradições que parece que Deus mudou. Primeiro, Deus não se arrepende das suas promessas por causa da sua imutabilidade do seu caráter. Deus não se arrepende das suas promessas. Então diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? E existem textos que dizem que Deus se arrependeu. Gênesis 6:6 diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Os ninivitas também se arrependeram, e Deus se arrependeu. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Então aqui, se a pessoa lê com cuidado, parece haver uma contradição. Parece que tem texto que diz que Deus não se arrepende, como é o primeiro, e tem textos que dizem que Deus se arrepende, como foi os dois últimos que eu botei como exemplo. Então, como é que entende-se isso? Primeiro, fazendo uma leitura correta. Fazendo uma leitura dos textos de forma responsável para se interpretar o texto de forma correta. Porque geralmente a gente olha e diz assim: Deus não se arrepende. Pronto, guarda. Deus não se arrepende. Aí olha lá na frente e diz: e se arrependeu Deus? Epa, espera aí que eu guardei. Deixa eu tirar aqui da minha mente, está aqui algum lugar na minha mente que Deus não se arrepende. Eu nem sei onde é que está, ou então eu até marquei, eu pintei e está aqui. Deus não se arrepende. E agora eu estou lendo Gênesis e diz que Deus se arrepende, eu estou lendo Jonas e diz que Deus se arrepende. Então, espera aí, parece que há uma contradição na Bíblia. Que negócio é esse? Então, aqueles céticos já dizem que a Bíblia tem erros. E aqueles que são imaturos ficam logo perturbados. E aqueles que estão amadurecendo ficam em busca de uma resposta. E aí o que acontece? Então, vamos ler o primeiro texto. Existem duas palavras no hebraico para arrependimento. Se chama shuv e nahan. Certo? São duas palavras para arrependimento. Quando a Bíblia diz que Deus não se arrepende, está dizendo que Deus não se arrepende, certo? Em suas promessas. Deus não se arrepende como nós, no sentido de dizer assim: errei. Rapaz, agora estou arrependido porque eu errei. Nesse sentido, Deus não se arrepende. Sendo ele perfeito, não se arrepende em ter prometido uma coisa e dizer assim: rapaz, agora eu mudei de ideia, não vou mais dar a você, porque mudei de ideia. Então, nesse sentido de, me arrependi, descobri que errei, não, porque Deus não erra. Agora, quando a Bíblia fala de Deus se arrepender, significa que ele doeu no coração. Que ele ficou triste por ver que aquilo que a pessoa
que ele fez a pessoa para ser, ela não foi, ela não correspondeu. E existe uma terceira forma de se arrepender, que é quando Deus não muda. Quem muda é o ser humano. Então Deus diz, eu vou destruir, caso você não se arrependa. Então, como Deus não muda, se a pessoa não se arrepender, ele destrói. Mas se a pessoa se arrepender, como Deus também não muda, então ele a perdoa. Porque quem se arrependeu não foi a pessoa. Quem mudou não foi Deus, foi a pessoa. Então quem muda somos nós. Então, ou nós optamos pela ira, ou nós optamos pelo arrependimento. Quando nós optamos, Deus está nos dando duas alternativas. E aí agora nós vamos ler os textos com calma, como deve ser lido todos os textos. Antes de você se assustar com o texto, leia-o, procurando saber o que o texto realmente está dizendo. Então diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas o texto não para aí. Tem um antes e tem um depois. Aí o depois, porventura tendo ele prometido, então tem a ver com as suas promessas. Então você já ficou sabendo, percebendo que o texto tem a ver com as suas promessas. Então, quando é que Deus não se arrepende? Deus não se arrepende no sentido de errar. E o texto aqui está dizendo que Deus não se arrepende em suas promessas, porque sendo ele perfeito, só promete coisas perfeitas. Aí diz assim: porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Isso aqui é o que a gente chama, você vai ver que por toda a Bíblia tem poesia hebraica. É o que a gente chama de paralelismo sinônimo na teologia. Diz assim: tendo ele prometido, não fará, tendo ele falado, não cumprirá. Então, prometido e falado é a mesma coisa, certo? Fará e cumprirá são sinônimos. Então, ele está dizendo, o autor está dizendo, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Em suas promessas. Aí ele diz, porventura, o autor está dizendo, porventura, tendo ele prometido, se ele prometeu, não vai fazer? Qual é a resposta? Sim, vai fazer. E aí, para que fique mais firmado, ele usa o recurso poético do paralelismo sinônimo. Ele repete na linha de baixo. Ou tendo ele falado, não o cumprirá. Aí quando você quiser saber se é paralelismo, você pega, se você tiver um notebook, bota embaixo um do outro. Se você não tiver o notebook e você quiser desenhar, você escrever, você escreve um embaixo do outro. Aí você bota assim: porventura, tendo ele prometido, não o fará. Aí embaixo você coloca assim: tendo ele falado, não o cumprirá. E aí você vai ver a irmã, Deus abençoe, é uma bênção do céu. A irmã Ré, Deus te abençoe, irmã Ré. Né? Vou chamar assim, por carinho espiritual. Então, o texto está dizendo que Deus não se arrepende porque ele não é homem para que minta. Então ele prometeu, ele vai cumprir. Ele falou, a sua palavra é imutável. Então Deus não se arrepende no seu ser, no seu caráter, no sentido de errar. Errei. Estou tão arrependido. Porque eu e você, a gente se arrepende no momento que a gente errou. Você vai a um shopping e aí você gosta de um tênis, se for mulher gosta de uma bolsa, ou para todo mundo, você gosta de uma TV. E aí você comprou aquela TV maravilhosa que você achou bonita. E aí você vai saindo.
E digamos que você comprou-a por R$ 5.000, era uma TV de primeira. E você vai saindo e encontra a mesma TV, do mesmo jeito, por R$ 3.500. Lá na entrada do shopping, na saída do shopping, você passa numa loja, olha e diz assim, mulher, olha ali a TV. Aí quando você vê o preço embaixo à vista, R$ 3.500. Você perdeu R$ 1.500. Aí dá um arrependimento terrível. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Né? De você chegar assim e dizer, oh meu Deus, o erro que eu cometi. Oh Jesus, por que eu não andei um pouco mais? Aí você fica uma noite inteira chateado porque você perdeu 1.500. Você poderia ter economizado 1.500 e trazido a mesma televisão. Então, nesse sentido, Deus não se arrepende, né? Eu dizer assim, ó, comprei ali e vi aqui. Não, ele sabe todas as coisas, sabe como vai ser o futuro, né? Então ele conhece todas as coisas. Então, nesse sentido, Deus não se arrepende, porque no seu caráter não há lugar para erro, porque ele é sábio. Mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Então nós vamos examinar agora os textos que falam do arrependimento de Deus, certo? Então a primeira coisa é que Deus não se arrepende de suas promessas. Prometeu, Deus não se arrepende no sentido de admitir erro. Ah, eu errei. Não. Nesse sentido, Deus não erra, nunca vai fazer. Agora vamos ler os outros textos. Em Gênesis 6:6. Então o Senhor, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Deus olha para o homem, veja que ele vai ter que destruir com o dilúvio, porque o contexto todo diz que todo o coração do homem, todo o pensamento do homem era mal continuamente. Todas as suas motivações eram más, que o pecado havia se alastrado a nível universal, que só restara Noé e que a si mesmo foi alcançado pela graça. E aí diz, então se arrependeu o Senhor. Então Deus ficou triste por ver que o homem não era aquilo para o qual ele havia criado. Por ter uma única opção, destruir o homem. E Deus não queria fazer aquilo. E o texto ainda acaba dizendo, e isso lhe pesou no coração. Então arrependimento aqui significa entristeceu-se. Aí a tradução era para ser assim, então se entristeceu o Senhor por causa do que o homem veio a ser. Isso é o que a gente chama de paráfrase. Quando a gente vai fazer uma exegese de um texto, quando o aluno traduz o texto literalmente, nós pedimos a ele que faça uma paráfrase, que escreva, que reescreva o texto usando as suas palavras. E aí ele faz mais ou menos assim. Então, Deus ficou profundamente triste por ver que o homem tornou-se aquilo para o qual ele não o criou. E isto doeu. E isto magoou-lhe o coração. Então, Deus se arrepende no sentido de se entristecer. Deus se arrepende no sentido de saber que o homem não quer voltar atrás, de saber que o homem vai para o inferno, de saber que não tem outra alternativa em sua justiça senão executar o juízo, mas isso ele não o faz com alegria. As pessoas se admiram disso, de Deus se arrepender. Era para se admirar, era se Deus dissesse, olha, eu vou destruir, e não manifestasse nenhum sentimento. Aí é que Deus estivesse dizendo,
Agora eu vou me vingar de vocês, agora vocês vão ver. É porque a gente quer um texto dramatizado. E assim, tan, 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 tan. E Deus destruiu, agora Deus se vingou e Deus acabou com os seus inimigos. Não. A Bíblia diz que Deus se arrependeu e Deus ficou profundamente triste ao ver que o homem tornou-se aquilo para o qual não foi feito. Não foi criado. E isto doeu, e isso pesou. Então, ao destruir os antediluvianos, Deus não ficou alegre. Deus não ficou alegre de dizer, olha, Noé salvou vocês que não creram em mim, bem feito, bem feito. Como dizia o pessoal no meu tempo de brincadeira, quando a gente jogava bila, que a gente queria que o outro errasse, a gente dizia assim, peitica da véia chica. Era coisa de criança, e o outro errava. E o outro errava, certo? Então Deus não está dizendo lá em cima, tome. Deus não está dizendo isso. Deus está triste, porque tem que destruir o homem, porque ele tornou-se aquilo que não era para ter se tornado. Terceiro lugar, o arrependimento de Deus contra os ninivitas. No caso dos ninivitas. Viu Deus o que fizeram. Então a primeira oração diz, viu Deus o que fizeram. Primeira oração, viu Deus. Segunda oração, oração subordinada, o que fizeram. Então o que foi que Deus viu? O arrependimento dos ninivitas. O arrependimento de toda a nação com jejum, tiraram as vestes reais, colocaram no chão, rasgaram as vestes, cobriram-se de pele de cabra, se humilharam e estavam esperando que Deus tivesse misericórdia. E diz, e viu Deus, o que Deus viu? O que fizeram, certo? Porque quem vê alguma coisa, certo? Isso aqui é uma oração substantiva, direta. Viu Deus o que fizeram? Como se converteram do seu mau caminho. Então, viu Deus o que fizeram? Como é assim que a gente lê fazendo exegese. Como se converteram do seu mau caminho. Então Deus viu tudo que eles fizeram e Deus olhou e percebeu que eles realmente se converteram da sua crueldade, da sua maldade, do seu caminho equivocado. E Deus se arrependeu do mal. Que tinha dito que eles faria e não fez. De que Deus se arrependeu? Do mal. Do mal, que é a palavra ra, que significa castigo, calamidade, destruição. Então Deus disse o seguinte, porque se Deus... Lembra que eu disse que Deus é imutável no seu ser, mas flexível nas suas relações? Porque Deus é imutável, mas lida com gente que muda. Lida com seres que mudam. Lida com seres que podem permanecer no pecado, mas seres também que pela sua graça podem se arrepender. Então diz assim, e Deus se arrependeu do mal. Adjunto adnominal, do mal. Deus se arrependeu de quê? Do mal. Complemento nominal. Deus se arrependeu do mal. Certo? Que tinha lhes dito que faria e não fez. Deus disse, eu vou punir daqui a 40 dias e Nínive será subvertida. O que aconteceu? Nínive seria destruída caso não se arrependesse. Mas Nínive se arrependeu. Foi por isso que Jonas ficou não querendo pregar, porque ele sabia que todas as horas que nós pregamos, nós abrimos a possibilidade de arrependimento. Jonas, eu já disse isso na aula, se você perdeu a aula, dá para ver ainda no YouTube.
Jonas começa, quem anda em intimidade com Deus, começa a perceber que Deus está fazendo. E Jonas percebe, Deus me manda pregar, é uma mensagem de juízo, mas vai lá que esse povo se arrepende. Eu conheço a Deus. Quando ele está mandando pregar, ele está dando a opção à pessoa de se arrepender, e foi isso que aconteceu. Se Deus continua e Deus castiga quem se arrependeu, Deus já tinha deixado de ser Deus. Já era um ser mutável. Que vê a mudança das pessoas, mas ele continua do mesmo jeito, implacável. Então nós não teríamos salvação. Então nesse aspecto Deus muda. Nesse aspecto de acompanhar a mudança da pessoa. Diz assim, eu vou destruir. É como se Deus dissesse, olha, vou destruir o Ceará. Pronto, vou destruir o Ceará. Certo? Eu que tenho um pouco de Jonas nesta hora, digo, queima Jesus. Destrói, vai fundo. Pode destruir o Ceará. Queima ele, Jesus. Destrói o Ceará. Aqueles que me conhecem mais sabem. Então, o que acontece? Deus disse que o Ceará se arrependeu. E Deus disse, vai lá, Gilberto, e diga que eu não vou mais destruir. Por quê? Porque eles se arrependeram. Então, se você entendeu, dá um ok aí. Se você já entendeu a diferença. Então, Deus não se arrepende no sentido de errar. Eu dizia assim, errei. Escolhi o fulano, salvei o fulano e agora estou arrependido, devia não ter salvo. Ou, planejei isso, mas devia não ter planejado. Me dei mal. Não, assim Deus não se arrepende. Mas Deus se arrepende no sentido de se entristecer ou no sentido do homem se arrepender. Então Deus também se arrepende do mal que iria lhe fazer, da calamidade, do juízo, do castigo. Então quem entendeu, coloca aí só um ok, ou só a mãozinha para que eu possa ir avante. E se há alguma pergunta também pode colocar aí. Então nós vamos lá. Já que todo mundo entendeu, né? Então ou eu estou explicando bem demais, ou vocês são muito crentes, muito perspicazes. E eu acho que vocês são uma bênção do céu. Então agora olha aí que mão. Nós vamos estudar agora sobre a espiritualidade de Deus. Então nós já vimos que Deus é autoexistente. E em sendo autoexistente não precisa de ninguém. Então, saiba, o nosso Deus não precisa de nada. Nós já vimos que Deus é imutável, que Deus não muda, e agora nós vamos ver que Deus é espírito. A espiritualidade de Deus, certo? Quando a gente diz espiritualidade, não vá pensar que Deus tem um trono lá onde ele cultua, que ele vai cultuar aquilo. Não, quando nós estamos falando da espiritualidade de Deus, nós estamos dizendo que Deus é espírito, que a natureza de Deus é uma natureza espiritual. Eu e você somos um ser composto. Nós temos duas partes, uma parte material e uma parte espiritual. Deus não, Deus só é espírito. Deus não tem uma parte material. Então a primeira coisa que a gente aprende quando a gente estuda sobre o ser de Deus, na espiritualidade de Deus, é a simplicidade do ser de Deus. É que Deus é um ser espírito apenas. Então isso é chamado de simplicidade do ser de Deus. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos compostos de duas partes, de três partes, dependendo da vertente que a gente adota. Quem é tricotômico diz que nós somos espírito, alma e corpo. Então nós temos três partes.
Quem é dicotômico diz que nós temos duas partes, espírito e corpo. O mais correto é você dizer que nós temos uma parte espiritual e uma parte material. Deus não tem essa segunda parte, a parte material. Deus é espírito. E isto, na teologia, é chamada de simplicidade do ser de Deus. Ou seja, nós já sabemos. Se a gente perguntar para um ser humano, como é o homem? Se ele for tricotomista, ele vai dizer, olha, ele tem um espírito, ele tem uma alma e ele tem um corpo. Ou se ele for ainda mais radical, ele vai dizer, ele é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Se ele for dicotomista, ele vai dizer que o homem, certo, tem um corpo e um espírito. Se você pegar alguns livros de teologia, vai dizer que o homem tem coração, tem razão, tem inteligência, tem vontade, tem pessoalidade. Então esse homem é bem distinto. E ele não é simples, né? Ele tem várias partes que você precisa detectar, o que é a alma, o que é o espírito, o que é o corpo. Mas quando a Bíblia fala de Deus, diz simplesmente que Deus é espírito. Então isso na teologia já elimina a corporalidade. Então Deus não tem corpo, certo? Então Deus não tem um corpo, Deus é espírito. E aí, em João 24 e 24, João 4 e 24, Jesus vai dizer sobre o caráter de Deus. Aquela mulher está perguntando qual é o lugar, a mulher samaritana, em que se deve adorar, se é em Jerusalém ou se é no Monte Gerizim, onde tinha o templo samaritano. E aí Jesus diz, Deus é espírito. Certo? Theos estin pneuma, ou Theos estin pneuma. Deus é espírito. Né? Deus é espírito. Então a natureza de Deus é espiritual. Por isso é que Deus proíbe fazer representações dele. Por isso é que Deus diz, não farás imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Porque a natureza de Deus não é uma natureza material, é uma natureza espiritual. Deus é espírito. Ele diz assim, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Veja, Deus é espírito. Espírito aqui é predicado, Deus é sujeito, o verbo é de ligação. Deus é, o que Deus é? Espírito. Então, qual é a natureza de Deus? Deus é espírito. E importa que os seus adoradores, aquela mulher queria um espaço limitado, como muitos crentes hoje que estão equivocados. Aquela mulher queria, ela estava na discussão onde é que ela devia adorar, se era lá no templo de Jerusalém, ou se era no templo. E aí Jesus diz, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Aí agora veja que as duas palavras têm sentido diferente. Então cuidado, porque antigamente, muita gente, quando vai fazer um estudo, procura só palavras. Bota a palavra espírito, e aí ele vai juntando versículos, e vai citando, e às vezes a mesma palavra tem significado diferente, como aqui. Primeiro, o que Deus é. Qual é a natureza de Deus? Jesus diz espírito. Deus é um ser espiritual, então é intocável. Então é invisível. E ele diz, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui está falando o tipo de adoração. Já que ele é espírito, então ele quer que os seus adoradores o adorem em espírito e não em um determinado lugar apenas. Isto não quer dizer que eu e você não possamos ter uma comunidade da fé onde a gente vai celebrar a Deus. Mas significa que Deus está em todo lugar. E que ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Então Deus é espírito.
partindo desse pressuposto, o que é um pressuposto? É algo que já foi definido antes. Então nós definimos agora, Jesus deixou claro, Deus é Espírito. Sendo Deus Espírito, é imortal, porque Espírito não morre. Então nós vamos ver sobre a imortalidade do ser de Deus. Diz assim, 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16. Diz assim, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Veja que o apóstolo Paulo chama o Pai aqui de Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o apóstolo João vai chamar Jesus Cristo pelo mesmo título, Rei dos reis e Senhor dos senhores, falando da divindade de Jesus. Então, à medida em que a gente vai estudando a palavra de Deus, e estudando com cautela e com cuidado, você vai percebendo, porque os alunos, todo aluno de teologia, ele quer aprender tudo de uma vez. Ele quer saber tirar todas as dúvidas, aprender tudo da noite para o dia. O que acontece? Quando você percebe, rapaz, a Bíblia atribui esse título de Rei dos reis e Senhor dos senhores a Deus, Pai. Mas João atribui esse mesmo título, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a Jesus Cristo. Ou tem algo errado, ou Jesus é tão Deus quanto o Pai. Aí você começa, agora eu entendo. Aí você começa a ver que é capaz de provar a divindade de Jesus em qualquer Bíblia. Mesmo na Bíblia das Testemunhas de Jeová, que eles tentaram tirar todos aqueles textos que falam da divindade de Jesus. Então, uma grande maioria eles não perceberam que estava falando da divindade de Jesus Cristo. E deixaram lá, e aí a gente pode provar por A mais B que Jesus é divino. Mas o texto aqui fala da imortalidade de Deus. Aí diz assim, aquele que tem ele só a imortalidade. Então, tudo nesse mundo que é dependente morre. Tudo nesse mundo morre. Tudo que tem vida, morre. A Bíblia Sagrada diz que até o planeta, até o universo está se acabando. Os astrônomos já comprovaram que as estrelas estão morrendo. Que o Sol está se apagando. Que muitas estrelas que nós vemos no céu já morreram há muito tempo. Já desapareceram há muito tempo. Pastor, e o que a gente vê no sol, no céu, à noite? A luz delas, somente a luz. É que elas irradiaram tanta luz, e essa luz percorre o universo. Mas a estrela que emitiu a luz já se foi faz tempo. E o profeta Isaías diz que a terra cambaleia como um ébrio. E está se rasgando como um vestido velho. Então, só Deus possui imortalidade, certo? E Paulo diz que ele é invisível, certo? A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Aí nós vamos ver aquela questão. E Moisés? Não viu? E fulano não viu? Aí a gente vai, certo? Tenha calma, que a gente vai chegar lá, certo? Então, nem pode ver, a qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Então, Deus é um ser invisível. Aí, Paulo continua falando da invisibilidade do ser de Deus. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todo o sempre. Amém. Então agora,
Paulo está dizendo que Deus é invisível. E em Colossenses 1,15 ele diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível. Ele está dizendo, Jesus é a imagem do Deus invisível. Por que Deus proíbe representações, como nós já dissemos? Porque ele é espírito. Mas porque a verdadeira imagem de Deus está no homem. Então, quando se quer saber como é um Deus pagão, olha para a imagem dele. No hebraico, Selem, ou no grego, Eikon. Então você procura, olha assim e vê, ele tem cara de cavalo. Você já viu que tipo de Deus é o Deus, né? Mas ele tem corpo de cavalo e o resto de homem. Ou tem cabeça de boi, como era o caso do Minotauro, certo? Então você vai ver os deuses do Egito pareciam com bois, com cachorros. Então você vai ver a ideia que os homens faziam dos seus próprios deuses. Mas o Deus da Bíblia é um Deus invisível. Por quê? Porque a imagem dele, ele projetou, não numa estátua, mas projetou no ser humano. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando a gente quisesse saber como era Deus, tinha que olhar para o homem. Mas o homem fez a loucura de se apartar de Deus, de cair. Então esta imagem de Deus no homem ficou profundamente danificada, ficou quase que invisível. Então era quase que imperceptível a imagem de Deus no homem. Mas Deus, como todo Deus, tinha que ter uma representação visível. É por isso que Deus colocou Adão como o gerente do planeta Terra. Quando Deus criou tudo, Deus chama Adão e Deus diz, dominai a terra, sujeitai-a. Sujeitai-a. Domine sobre os peixes do mar, as aves do céu e os répteis da terra. Então agora Adão é o representante visível do Deus invisível, para que o mundo todo visse a imagem de Deus no homem. Mas com a queda essa imagem ficou abalada. Aí o que acontece? Vem Jesus Cristo. E aí a Bíblia diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Por isso Jesus dizia, Filipe, você está me pedindo para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Porque Jesus é a imagem de Deus. Então, se você quer saber como Deus é, você deve examinar a vida do Senhor Jesus. Então, se você quer saber como Deus é, você deve examinar, ler com cuidado a vida de Jesus. Porque em Jesus, então, os outros deuses estão representados em figuras, em estátuas. Mas mas o nosso Deus está representado, está figurado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então quem vê a Jesus, vê o Pai que o enviou. E é por isso que eu e você temos que ser transformados pelo Espírito, não na imagem do nosso pastor, não na imagem do nosso líder religioso. Muita gente começa a seguir uma tradição religiosa e aí começa a seguir as maneiras, os modos do seu pastor, falar como ele, se movimentar como ele, andar como ele, ter os tiques que ele tem. Mas o Espírito Santo, né? Paulo diz, todos nós com o rosto descoberto, contemplando o Senhor como por espelho, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, se você quer transformar alguém em Baal, era só olhar para a imagem de Baal e pegar aquela pessoa e começar a cimentá-lo e fazê-lo parecido com Baal. Era muito fácil. Era muito fácil fazer gente à imagem dos deuses daquela época.
Então, hoje ainda era mais fácil. É pegar um animal daquele, com corpo de homem, cara de cão, cara de cachorro. Era só pegar, cortar. Você pega, bota lá no PowerPoint, corta, coloca a cara do Deus dele, pronto. Já se tornou a imagem do Deus dele. Mas, para o cristão, não é assim. Para o cristão não é pegar o corpo e cortar aqui lá no PowerPoint a minha cabeça e botar a imagem de Jesus Cristo. Não. Para o cristão é ser transformado pelo Espírito em alguém à semelhança de Jesus Cristo, que falava como Jesus falava, que amava como Jesus amava, que perdoava como Jesus perdoava, que pregava como Jesus pregava, que se importava com as pessoas como Jesus se importava, que socorria os aflitos, que manifestava o poder de Deus. Então todos nós estamos sendo transformados na imagem de Deus, para que o mundo todo possa olhar para a terra e ver. Deus é assim. Então quando você olha para Jesus Cristo, quando os anjos olham para Jesus Cristo, diz, se Deus fosse um homem, seria assim. Então um dia Deus quer ver e dizer, estes são os meus filhos amados, em quem a minha alma tem prazer. Então nós é que somos a imagem do Deus vivo. Então por isso não dá para representá-lo. Por isso não dá para construir imagem, porque quando eu construo imagem, eu estou dizendo que eu não sou a imagem. Então é muito fácil construir imagem. Basta você ter lenha ou gesso, você constrói a imagem de qualquer Deus. Mas a imagem de Deus no homem, só o Espírito Santo pode fazer. Então, a nossa oração a Deus é que Ele nos transforme, todos os dias, esta é a minha oração, que Ele nos transforme à imagem do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, essa é a busca de todo cristão verdadeiro. Então ele diz assim, aí surgem aqueles problemas que a gente vai explicar. Se Deus é invisível, pastor, como o senhor disse, amém, e ele só é visível na pessoa de Jesus, então como explicar os textos que diz Moisés viu a Deus face a face, etc. Então nós vamos tentar explicar agora, certo? Então existem aparentes contradições. Por que a gente diz aparente? Porque quando você lê com cuidado e estuda, faz uma exegese, você vai perceber que não é aquilo que parecia. Então nós já vimos qual é o pressuposto, o que é aquilo que é suposto antes, o que já foi determinado. Deus é Espírito. E Paulo diz que Deus é invisível. Por isso é que nós andamos com Deus pela fé. Certo? Agora você entende por que o caminho que Deus traçou para nós é o caminho da fé. Porque nós andamos com um Deus que não se pode ver. Então, se você não andar pela fé, não vai dar muito certo a sua caminhada com Deus. Por isso Paulo diz, andamos por fé e não por vista, porque você jamais vai ver a Deus. Você jamais poderá chegar e dizer assim, Senhor, eu quero te ver. Se o Senhor aparecer a mim aqui, eu creio. Certo? Então, Deus exige fé, porque fé é a prova das coisas que a gente não vê. Certo? Então, Deus não pode ser visto. Primeira coisa que a Bíblia diz. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33 e 23. Isso é Deus falando para Moisés. Ora, ao Rei dos séculos, invisível, imortal, ao Deus sábio, seja a honra e a glória para todo o sempre. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, a Bíblia diz, Deus nunca foi visto por ninguém. Então, a gente viu Deus em Jesus Cristo. Mas tem aqueles textos que dizem, então nós vamos agora para aqueles textos. Primeira coisa, Deus nunca foi visto. Será que a Bíblia se contradiz? Vamos ver agora. Então agora vai dizer textos em que os homens
e viram a Deus. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus boca a boca, face a face. Então, como é que a gente explica isso? Isso chama-se teofania. A teologia criou um termo para explicar isso, chama-se teofania, ou feofania. Teos, ou feos, porque essa letra tem um som que é complicado para dizer. Teos é Deus, faino é manifestar. Então, teofania é que Deus se manifesta de forma visível quando necessário para falar com os seus servos. Então, esse Deus invisível manifesta-se numa forma visível, assim como nós olhamos no espelho e a gente se vê. Mas não tem dois. Quando eu olho no espelho, não tem dois, Gilberto, tem apenas um. O outro é reflexo. Então, muitas vezes, Deus mostra o seu reflexo. A Bíblia diz que Moisés viu a Deus pelas costas, que nós vamos já ver. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus. Mas o que acontece? Deus se manifestou em uma forma parecida com a de um homem. E aí Jacó luta com Deus. E aí ele descobre que aquele homem não é um homem comum, mas é Deus. E que ele está ali lutando com o próprio Deus. E por isso ele pede a bênção de Deus. E Deus muda o seu nome de Jacó, Yaakov, para Israel, aquele que luta com Deus. Então, agora, o que acontece? Ele viu uma manifestação temporária. É tanto que as pessoas viam e aí de repente desaparecia. Isso é chamado de teofania. A pessoa não viu a Deus em essência. Viu uma manifestação de Deus. Assim como se eu sair da frente do espelho, você for procurar lá, não vai mais encontrar. Porque o que tinha na frente do espelho era uma manifestação minha. Então, isso é chamado de teofania. São manifestações temporárias, visíveis. É como Deus é invisível, e muitas vezes ele precisa falar com o homem de forma visível para ajudar esse homem. Então, isso chama-se teofania. É quando Deus aparece lá como se fosse um homem lá na casa de Abraão. E ele diz por que Sara riu. E dois homens são anjos que vão. E o Senhor fica ali conversando com Abraão, e Abraão vai orar, e diz: Senhor, se houver 50 justos. Então Abraão está conversando com um homem, mas sabe que é Deus. Então ali é uma manifestação visível. É o que a gente chama de teofania. Então Deus, em alguns momentos, manifesta o seu reflexo, manifesta-se de forma visível, para que os homens possam ver, mas em essência, nunca. Então, como Deus realmente é, nunca. Tanto que você olha as visões do Apocalipse, João vai no céu. Mas aí ele diz assim: eu vi os 4 seres viventes. Ele diz: eu vi o trono. Mas ele nunca diz que viu Deus. Ele diz: eu vi relâmpagos, trovões. Ele viu um monte de coisa, mas ele não consegue vislumbrar Deus. Porque Deus, em essência, nós nunca vamos ver. Sempre se fala e viu o trono. Mas, quando a Bíblia diz: e viu fulano, e Moisés falou com Deus face a face, significa que Deus se manifestou a Moisés na nuvem, ou como se fosse um homem, como ele fazia muito no Antigo Testamento, que o homem apareceu, que é chamado também às vezes de cristofania, que é Cristo no Antigo Testamento.
Quando o homem aparece a Josué com a espada desembainhada e Josué não sabe quem é. E Josué quer saber se é um dos seus soldados ou dos seus inimigos. E Josué pergunta, quem és? És dos meus ou dos meus inimigos? E aí Jesus diz, sentido, Josué. Nem sou dos teus, nem sou dos teus inimigos, mas eu sou o teu general. Eu venho como príncipe dos exércitos do Senhor. Aí Josué se curva e adora. Ali é uma teofania. É uma manifestação visível de Jesus Cristo. Então nós vamos ver Deus, o Pai, o Filho, se manifestando de forma visível por pouco tempo, para trazer ao homem uma revelação e para incentivar esse homem que infelizmente depende de visão. Que infelizmente nem sempre esse homem consegue andar só pela fé. Então, você já imaginou? Deus chega para mim e para você e diz assim, olha, você vai rodear uma cidade de Jericó. Os muros de Jericó são altos. Em cima do muro, o muro é tão largo que dá para correr 2 carruagens em cima. Em cima do muro tem as casas. Raabe mora numa destas casas. E você vai rodear 7 vezes e no final você vai gritar. E estes muros vão ruir. Você já imaginou como é que Josué deve ter ficado? Senhor, Senhor, eu tenho fé mais. Senhor, eu tenho fé mais. Aí Jesus percebe, rapaz, é muita coisa para o Josué sozinho. Eu vou dar um upgrade, um up. Vou levantar a fé dele. Aí Jesus aparece, Josué vai fazer a ronda. E aí ele vê um homem com a espada nua e Jesus diz, eu sou o teu general. Eu estou aqui. Eu é que vou derrubar as muralhas. Você está pensando que eu fiquei lá no céu e deixei você aqui abandonado sozinho? Não estou. Aqui. Agora, Josué, tem uma... agora, meu amigo, depois de uma teofania dessa, depois de uma manifestação visível dessas, aí nós vamos ver que Deus sempre, no Antigo Testamento, Deus sempre se manifestava. E por que, pastor, que Deus se manifestava no Antigo Testamento? Porque Deus um dia viria como um homem. No Antigo Testamento Deus estava dando uma amostra grátis. De vez em quando Jesus aparecia. Ele aparece ao pai de Sansão como um anjo, e o pai de Sansão diz, qual é teu nome? Ele diz, por que você pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Aí o anjo sobe, ele não aceita, ele recebe a adoração. Por que Deus aparecia? E você diz assim, pastor, por que Deus não aparece hoje para mim? Já apareceu, você que não viu. Onde, pastor? Em Jesus Cristo. Em Jesus se cumpriu todo o desejo que Deus tinha no Antigo Testamento. Deus tinha o desejo de aparecer e conversar comigo, com você, cara a cara. E tudo isso ele apareceu a Abraão, apareceu a Jacó, apareceu a Josué, apareceu a Manoá, pai de Sansão, apareceu no Antigo Testamento todo. Aí no Novo Testamento Deus diz, olha, agora eu não vou mais estar com vocês temporariamente. Eu não vou aparecer e desaparecer. Eu vou para ficar. Eu vou lá para comer com vocês, dormir com vocês. Eu vou agora, eu vou. Aí a Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não veja como Deus é sábio. Ele passou o Antigo Testamento inteiro nos preparando. Ministério espiritual da saúde adverte. Leia a Bíblia, faz bem ao nosso coração. Quando a gente lê a Bíblia, a gente fica assim encantado quando ele diz assim, puxa vida, porque você já imaginou? Como era gostoso para Moisés falar com uma manifestação gloriosa de Deus, falar face a face. Como era maravilhoso. Você já imaginou como foi edificante, fortalecedor para Josué ver o príncipe dos exércitos do Senhor? Mas mais do que tudo isso, porque aquele era temporário. E era para alguns. Agora não, Jesus vem para
todos. Ele não vem para passar um tempinho, ele vem para habitar conosco. E ele vai voltar para estar conosco por toda a eternidade. E aí, durante toda a eternidade, a gente vai estar, porque esta é a vontade dele, esta é a vontade dele, é estar conosco. Então, quando diz assim, Deus é um ser incorpóreo. Então, isso nós vamos ver na próxima aula, amanhã. Né? Já deu a hora. Amanhã nós vamos ver. Então, lembre-se, Deus queria estar visível aos nossos olhos. E aí ele veio. E hoje ele subiu de novo. E agora nós andamos com ele por meio da fé. E agora, como ele está no céu, invisível, nós precisamos andar com ele pela fé. Então mantenha a fé. Você que não é crente, Deus quer se manifestar na sua vida. Você que não é cristão, Deus quer aparecer a você na pessoa bendita de Jesus. Você pode encontrar Deus em Jesus Cristo. Então medite na palavra dele. Então arrependa-se dos seus pecados e o aceite como Salvador. E você que é cristão, passe a valorizar esse livro sagrado. Passe a estudar esta escritura com o desejo de dizer, de compreender assim, Deus deseja ter comunhão comigo. Desde o Antigo Testamento nós vemos Deus aparecendo. E preste bem atenção, Deus aparece numa hora onde a gente não espera. Abraão está ao meio-dia, debaixo dos carvalhos de Mamre. E de repente ele vê 3 homens. E o que ele não sabia é que naquele dia o Senhor tinha tirado para fazer uma visita à sua tenda. E Abraão, crente, chega e diz, Sara, corra, vá matar animais, vamos fazer um banquete. Ele não sabia que era Deus, mas era da própria índole dele. E aí, quando ele está lá na presença de Deus, o Senhor pergunta, cadê a tua mulher? Ano que vem eu vou voltar aqui. Abraão, eu não estou aqui, passei hoje e não vou voltar mais. Abraão, ano que vem eu estou de novo aqui. E aí tua mulher terá um filho, e Sara riu. E Deus disse, por que tua mulher riu? Ela disse, não ri, porque naquela época a mulher ficava lá na cozinha, na outra parte da tenda. E aí Sara riu, por isso o nome do menino foi Isaac, que quer dizer riso. Porque tanto Abraão riu quanto Sara riu. E agora eles têm que chamar o menino a vida toda riso, 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 riso. Por 2 motivos. Primeiro, porque aquele menino era fruto da graça de Deus. Porque Abraão e Sara não creram. Abraão riu e disse, na minha velhice, eu já pendurei a chuteira. E Deus disse, mas vai. E Sara, Sara deu uma risada, deu aquele sorriso maroto de dizer assim, não dá, esse homem aí deve estar equivocado, não me conhece, não sabe a minha história. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus sempre passeia e a gente nem sempre percebe. E quantas vezes Deus está nos visitando e nós nem sequer percebemos. Mas Abraão recebeu bem a Deus, sem saber que era Deus. E aí, 2 anjos, Deus diz, vão cumprir a missão de vocês. E o Senhor fica, sabe aonde? Na casa de Abraão. E Abraão vai ter uma conversa com Deus, uma oração com Deus. E agora ele vai dizer, Senhor, e se eu houver lá? Ele está face a face. E aí Abraão teve, pela fé, aquilo que Pedro iria ter lá na frente. A oportunidade de conversar com Deus face a face. A oportunidade que nós temos hoje de conversar com Jesus Cristo e que nós teremos quando da sua segunda vinda. Por isso, todas as noites eu estou pregando uma série de mensagens sobre a segunda vinda de Cristo no Instagram às 11h30. Então Deus te abençoe, boa aula, leia o material e acima de tudo leia a Bíblia. Leia a Escritura. Que Deus abençoe. Amanhã, meio-dia, nós estaremos estudando sobre sola gratia, somente a graça.
E amanhã à noite, aula de novo, que é terça-feira, quinta-feira à noite, aula de novo. O povo para ter aula. Então, ore por mim. E hoje, às 11h30, nós estaremos pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, ore por nós. E esta aula vai ficar postada lá e o nosso querido Adriano aí está colocando na playlist. É crente que é uma benção, viu? Então Deus abençoe, boa noite, fiquem com Deus. Agora eu vou jantar, certo? Deus abençoe a todos. Amém.